O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 141. Haiori, que estava animada há um tempo, de repente pareceu tonta e respirou fundo, segurando a cabeça. Iori, você está bem? Sim, mana, acho que fiquei um pouco animado demais. Ufa, sério. Tio, você pode curá-la, por favor? Yoon-sea perguntou em tom preocupado. Parece uma boa ideia. Seong-ji-han acenou com a cabeça e lançou um conjunto de 3 feitiços de recuperação. Curar, grande cura, regeneração. Embora sua classe tenha mudado, ele ainda tinha as habilidades de cura que adquiriu quando escolheu a classe de suporte. Haiori sentiu a vitalidade retornando ao seu corpo e seus olhos brilharam. Uau, não são essas as habilidades que eu só falo nas streams? A força, magia de cura e tudo mais. Finalmente experimentei o que vi no canal. Não exagere, Sang-ji-han disse em tom cauteloso. Sim, sim. Seong-ji-han verificou a hora no quarto do hospital. Eram 8:30 da manhã. Estava quase na hora de se conectar ao Battle.net. Posso acabar em um mapa de sobrevivência desta vez. Após o último incidente com a Árvore do Mundo, ele nunca mais voltou a um mapa de sobrevivência. Se eu conseguir a folha da Árvore do Mundo neste jogo, posso pedir a ajuda de Haiori para descobrir mais sobre seus mistérios. Talvez jogar aqui seja melhor do que ir para casa. Vou entrar no jogo agora. Você pode avaliar um item para mim quando eu voltar? Sang-ji-han perguntou a Haiori. Oh, tio, você vai jogar aqui? Seong-ji-han? Acho que é tarde. Yeon-jo estava prestes a dizer algo, mas... Tudo bem, vá em frente. Com certeza vou avaliar para você. Além disso, vou assistir a essa transmissão, então não será chato para mim. Yeon-jo parecia preocupada com o fato de sua irmã mais nova, ainda em recuperação, poder ficar acordada até tarde, mas Haiori rapidamente encorajou Seong-ji-han a ir. Ah, o que você faria? Seong-ji-han perguntou a Yoon-sea. Vou conversar com Yeon-jo como antes. Ela vai me dar conselhos. Tudo bem? Sim, claro. Com um sorriso, Yeon-jo acenou com a cabeça e Yoon-sea casualmente apertou a mão de Sang-ji-han. Tio, não tenha pressa. Seong-ji-han riu e se aproximou de Akari. Apenas descanse por um momento. Batendo em sua veia, ele observou Akari fechar os olhos. Eles ainda não haviam estabelecido um relacionamento de total confiança, então era uma escolha inevitável. Bem, eu vou embora então. Com um zumbido, Seong-ji-han entrou no jogo. Quando ele desapareceu, Haiori virou-se para seu empresário. Gerente, por favor. Tudo bem. A gerente vasculhou sua bolsa e tirou um projetor. A parede da sala VIP estava coberta por uma tela. Quando Yeon-jo viu, ela perguntou surpresa. Temos uma TV aqui, então por que você está usando um projetor? A tela é muito pequena. Precisamos assistir a transmissão de Jihan SSI em uma tela grande. Ah, está começando. Irmã, você poderia desligar as luzes? Você é realmente. Suspiro. Ela sabia que esse garoto era um grande fã de Seong-ji-han, mas não sabia que era tão sério. Yeon-jo soltou um suspiro profundo enquanto obedecia. Mesmo que você me diga para relaxar, não sou do tipo que escuta. Ela se aproximou para apagar as luzes. Eu quero olhar para o riacho também. Claro, mana, vou fazer de você um fã. O que é isso de ser um fã? Seong-ji-han é um ídolo ou algo assim? Yeon-jo riu e sentou-se. Esta missão é uma missão de sobrevivência. Entrando na zona experimental. Seong-ji-han, que havia entrado no jogo, olhou em volta. O ambiente era bem diferente do último jogo. A zona mudou. Embora no último jogo eles estivessem presos dentro de paredes vermelhas, desta vez eles se encontraram em uma floresta verdejante. Para os jogadores, esta zona verde oferecia a maior chance de sobrevivência. Ei, Sang-ji-han. Você foi incrível hoje. Derrotar a Rússia, o HU. Quando Seong-ji-han foi convocado, os jogadores da Zona Verde aplaudiram com entusiasmo. Do ponto de vista deles, ter Seong-ji-han na mesma zona era quase como uma sentença de morte no jogo de sobrevivência. No entanto, a emoção da vitória contra a Rússia ainda não havia passado e todos estavam animados. Este é um mapa de sobrevivência? A atmosfera parece quente. Estamos aqui para assistir Superstar de qualquer maneira. Haha. Bem, o jogo acabou. Vamos apenas assistir Superstar. Cara, nós realmente arrasamos na partida contra a Rússia hoje. Demorou um pouco para conseguir a primeira vitória no campeonato. Agora vamos em busca de vitórias. Claro, uma sequência de vitórias é obrigatória. Derrotamos facilmente aqueles guerreiros russos, mas, honestamente, podemos vencer qualquer outro país? Japão e China são um pouco difíceis. Pelo menos podemos vencer Taiwan, certo? Se houvesse o Rei da Espada conosco também, poderíamos ter competido com o Zewa também. Cala a boca. Os telespectadores estão mais interessados no jogo de hoje com a Rússia do que nas suas bobagens sobre o jogo. E pelo menos 10.000 GP em patrocínios começaram a chegar. Tudo começou com a doação de Haiori usando seu ID, Downglass. Downglass patrocinou 10.000 GP. Parabéns pela vitória contra a Rússia. Top of the Level patrocinou 10.000 GP.
O melhor atirador de hoje. O que? 10.000 GP, realmente. É insano. A correria do jogo contra a Rússia é enorme. Embora o patrocínio mínimo fosse de 10 milhões de won, as mensagens de patrocínio continuam chegando. Obrigado pelo patrocínio. Seong Ji-han respondeu brevemente às mensagens de patrocínio e pensou. Devo aumentar o limite para 100.000 GP. Nesse ínterim, o jogo começou quando todos os 100 jogadores foram convocados. O jogo começou. Os elfos me pediram para vir, mas a zona mudou, pensou Seong Ji-han. Quando era a zona vermelha, ele poderia usar o portal para visitar os elfos, mas na zona verde não havia pistas. Sang Ji-han olhou em volta. Havia 10 jogadores reunidos na floresta, incluindo ele mesmo. Vamos começar matando algumas pessoas, pensou ele. Ele precisava manter seu recorde de primeiros lugares consecutivos na Battle.net. Seong Ji-han convocou Eclipse. Vendo isso, os jogadores que estavam emocionados com a emoção da partida contra a Rússia desistiram da resistência e começaram a se espalhar em todas as direções. Correr. Vamos nos espalhar em todas as direções. A distância entre os jogadores era bastante substancial, por isso considerou-se que se todos corressem em direções diferentes, pelo menos alguns deles poderiam sobreviver. No entanto, vamos lidar com isso. As palavras de Sang Ji-han mal terminaram quando algo terrível aconteceu. Uau! Das sombras dos jogadores em fuga, uma espada emergiu. Obrigado, obrigado. Os jogadores caíram no chão, feridos mortalmente em um instante. 9 jogadores foram eliminados quase simultaneamente. Como esperado, ele é um devorador, não é? Seong Ji-han, que aniquilou a seleção russa há pouco tempo, não é nada fácil. Os jogadores de ouro fugindo não mudarão muito. Agora, até os telespectadores tiveram que aceitar isso como um resultado inevitável. Seong Ji-han conseguiu facilmente 9 mortes e depois saltou para o céu. A floresta estava densamente repleta de árvores grandes, muito parecida com uma selva. No centro da floresta havia uma área sem árvores. Eu deveria ir por ali, pensou Seong Ji-han. Ele voou para frente no ar. Abaixo dele, jogadores de diferentes lugares da Zona Verde competiam ferozmente pela sobrevivência. Mas Sang Ji-han não lhes deu atenção. Conseguir mais mortes apenas acelerará desnecessariamente o final do jogo. Com 9 mortes garantidas, o primeiro lugar estava praticamente garantido. Seong Ji-han chegou ao centro da floresta, que estranhamente não tinha uma única árvore. No meio deste espaço aberto, havia uma enorme esfera elíptica marrom. É a semente da árvore do mundo, absorvendo a força vital das árvores circundantes. Seong Ji-han percebeu que esta era a razão pela qual não havia árvores nesta área. As árvores próximas estavam se desintegrando rapidamente e sua força vital foi totalmente dedicada à semente da árvore do mundo. A zona vermelha anterior poderia estar dentro dessa coisa? Não importa quão grande fosse a semente da árvore do mundo, não parecia possível abranger toda a zona vermelha e o espaço além. Parecia haver uma distorção espacial diferente do que se observaria de fora. Para examinar mais de perto, Sang Ji-han se aproximou da semente. Então, algo extraordinário aconteceu. Uau! A luz começou a emanar da tatuagem de folha gravada no peito de Sang Ji-han. Essa luz tocou a casca da semente e a transformou em um portal verde. Dentro do portal, uma voz jovem ecoou. Finalmente você está aqui. Desligue sua transmissão e entre. Seong Ji-han se perguntou por que essa entidade estava tão fixada em sua transmissão. É porque eles estão preocupados em deixar um registro no BattleTube? Mas mesmo que seja esse o caso, o sistema Battle.net não é tão frouxo. Ele ponderou se havia como a entidade confirmar se ele estava transmitindo ou não. Não acho que eles tenham como verificar se estou transmitindo ou não. Mas se for um elfo, pode ser possível. Nesse caso, devo desligá-lo por enquanto, decidiu Sang Ji-han. Espectadores, interromper momentaneamente a transmissão. Por que de repente? Clique. Seong Ji-han, que desligou a transmissão em suas configurações, entrou no portal. Você finalmente chegou. Nossa cobaia superior, o elfo cumprimentou Seong Ji-han. Eles estavam falando em élfico, como antes, mas como Sang Ji-han absorveu a folha da árvore do mundo, ele naturalmente entendeu as palavras. Vem por aqui. Em resposta a essa voz, um flash de luz irradiou do peito de Sang Ji-han. Então, seu corpo pareceu se mover sozinho. Eu poderia muito bem deixar isso de lado por enquanto. Posso retornar ao meu estado original a qualquer momento com este nível de controle forçado. Seong Ji-han fingiu sucumbir totalmente à influência do elfo. Seu físico é impressionante como sempre. O elfo tocou o corpo de Sang Ji-han e provou seu sangue, com uma expressão encantada. Nesse nível, você pode até ser avaliado como um irregular de primeira linha. Shu. O elfo convocou um portal verde mais uma vez e disse: siga-me. Seong Ji-han a seguiu com uma expressão vazia. O elfo mudou de portal 5 vezes, cada vez que o portal levava a um lugar quase idêntico a onde o elfo estivera antes. Parecia que eles estavam se movendo repetidamente para o mesmo local. Seong Ji-han começou a ficar ansioso, imaginando quanto tempo duraria esse movimento constante e o que aconteceria quando o jogo terminasse. Justamente quando ele estava se sentindo desconfortável, o elfo disse: chegamos.
O espaço além do portal final era totalmente diferente do que Seong Ji-han tinha visto momentos atrás. Embora as cenas anteriores fossem ambientes típicos de floresta condizentes com a imagem de um elfo, desta vez ele se viu em um enorme laboratório com paredes e colunas brancas. Fizemos contato. Iniciando coleta, cobaia superior. Um espírito do vento com lentes sobre os olhos flutuou ao redor de Seong Ji-han e falou em élfico. Que lugar é esse? Seong Ji-han se perguntou. As lentes dos olhos do espírito do vento começaram a emitir uma luz vermelha, e a luz que examinava o corpo de Sang Ji-han parou de repente. O equipamento atual não pode analisar esta entidade. Esta é uma entidade superior. Devemos enviá-lo para o laboratório imediatamente, disse o espírito, deixando o elfo em êxtase. Superior. Tive dúvidas, mas realmente é uma entidade superior, ela exclamou. O sistema Battle.net levará 2 minutos para detectá-lo, continuou o espírito. Por favor, recupere a folha da árvore do mundo. Vou abrir um portal dimensional. Entendido, respondeu o elfo. Ela rapidamente colocou a mão no peito de Sang Ji-han. A luz verde se estendeu e a folha do peito de Sang Ji-han parecia estar prestes a emergir. Mas então, de repente, recuou para o corpo de Sang Ji-han. Por que não está saindo? Seong Ji-han se perguntou. A folha começou a agir de repente. A elfa rapidamente colocou a mão no peito de Sang Ji-han novamente. Seong Ji-han também cooperou internamente. E então, a folha finalmente surgiu. Ah, acabou, o elfo exclamou aliviado. Por um momento, houve um soluço inesperado, mas terminou bem. Agora, tudo o que ela precisava fazer era garantir a folha da árvore do mundo. Farfalhar. De repente, seu braço direito foi decepado. Inventário. Seong Ji-han arrancou facilmente a folha da mão decepada e colocou-a em seu inventário. Você. Obrigado, companheiro, eu precisava disso. Seong Ji-han riu e ligou novamente sua transmissão. O que está acontecendo aqui? Este é o mapa de sobrevivência? No momento em que os espectadores estavam ficando intrigados com a mudança repentina no ambiente. Uma anomalia foi detectada pelo sistema Battle.net. Assim que ele ligou o Battle Tube, uma mensagem urgente do sistema apareceu na frente de Seong Ji-han.